tanta coisa para falar, né? E a gente fica escolhendo aí dentro do tema para onde levar a conversa, porque hoje o assunto é passes magnéticos, e tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas a gente precisa chegar no básico, né, da gente entender esse passe que a gente toma aqui. Mas antes, vamos fazer uma preparação, fechar um pouquinho os nossos olhos, tranquilizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Já envolvidos pela música que ouvimos, pelas músicas que cantamos hoje, em homenagem à nossa Mãe Maior, Maria. Sentimos a presença dela e das servas de Maria, esses espíritos iluminados que trabalham junto com a nossa mãezinha e que vêm aqui nos abençoar. Sentimos a presença dos mentores responsáveis por esta casa, dos mentores, amigos, espíritos benfazejos que cuidam da higienização, da limpeza, deixando todo o ambiente preparado muito antes de nós aqui chegarmos. A equipe de segurança que nos protege para que tudo aqui possa transcorrer na mais perfeita harmonia e amor. Agradecemos os nossos anjos de guarda, esses companheiros e amigos que nos acompanham durante toda a nossa vida, nos inspirando, nos protegendo, nos envolvendo em amor e luz. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos para guiar nossas vidas. E envolvidos neste amor de Jesus, elevamos ainda mais os nossos pensamentos ao nosso Pai com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em tentação, livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, quando eu fecho o olho eu fico meio tonta, porque eu começo aqui, daqui a pouco eu tô aqui. Mas é isso, gente, importante a gente se concentrar, né, na hora dessa prece. São poucos minutos que a gente tira, né, para a nossa vida espiritual, para o nosso equilíbrio espiritual. A vida perde tantas urgências, tudo é tão urgente. E aí, quando a gente diz aqui, né, pede para vocês, e para a gente também, eu uso o celular por causa da música. Mas o dia que eu venho para o meu tratamento, que é no sábado, eu entro aqui, eu desligo, sabe? Porque a gente já fica com tantas preocupações, e eu fico pensando, no passado, a gente não tinha essa urgência, né? A tecnologia trouxe para a gente uma urgência tão assim, chega a dar aflição na gente, né? Se faz o barulhinho, então, já deixa até desligado aquilo lá, porque a gente quer ir olhar, e às vezes a gente até se perde. Estava fazendo alguma coisa, vai lá para o celular. Então, quando a gente entra aqui, o tratamento já começou bem antes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o passe. A gente entra na casa, e todo mundo aqui, quando vem falar com vocês, todos os expositores falam, o tratamento começa na hora que entra na casa. Passou ali pela porta de entrada, o tratamento já começa. Mas eu diria que o tratamento começa bem antes. Muito antes. Mas nós podemos pensar, vamos lá, deixar a parte do geral, vamos falar que ele começa da hora que a gente acorda, no dia que a gente vem para o tratamento. Então vamos começar aí. Acordou, já fez a sua prece, já está sintonizado, né, já se preparou. Durante o dia, como que vão ficar os nossos pensamentos? Como que a gente vai cuidar da nossa alimentação nesse dia? Porque quando a gente chegar aqui no tratamento, a gente já vem fazendo a nossa parte. E aí fica muito mais fácil. Ontem, nós do Coral Sementes do Evangelho, que é um coral aqui da casa, nós fomos cantar numa casa lá na Zona Norte. E na porta de entrada, assim, na entrada tinha esse cartaz aqui. Me chamou a atenção para hoje comentar com vocês. Várias casas espíritas têm esse letreiro na entrada. A casa espírita não é fonte de milagres, mas reduto de luz, escola abençoada, onde aprendemos a crescer moralmente através do trabalho constante e disciplinado em favor de nós mesmos. Então não é que a gente não vai receber milagre, porque a gente recebe.
muito aqui, muito. Né? A gente recebe muita cura, muito através dos passes magnéticos. O que é o passe magnético? Ele é uma transmissão de energia. Então, tanto nós que estamos aqui para tomar o tratamento, quanto os trabalhadores que estão lá se preparando agora. Antes de dar os passes, né, de passar para a gente essas energias, os médiuns recebem lá dentro. Né? Tem a equipe espiritual que trabalha junto, e os médiuns têm que fazer uma preparação ainda mais profunda do que a de quem vem receber o tratamento. Porque nesse dia eles têm todo um cuidado com a alimentação, né, de não comer carne nesse dia, uma série de outros preparos que tem, para que possa ser um canal para transmitir essa energia muito mais puro. Então, imagina o trabalho que precisa ter um médium. Ah, Betânia, mas e se ele não fizer o trabalho dele? Né, de repente a pessoa é invigilante, o médium é invigilante. A espiritualidade sabe muito bem como conduzir isso. Né, sabe muito bem como deixar ali, né, a situação daquele médium e aproveitar toda a energia de quem está sintonizado com o bem. E aí a gente diz, quem perde é quem não se prepara, né? Porque a gente tem responsabilidade. E nós aqui também, que vamos receber o passe, nós temos a responsabilidade de nos preparar para receber essa transmissão de energia. Tudo começa no pensamento. Né? O pensamento é que vai nos ajudar a nos sintonizar. Porque do pensamento vêm as nossas palavras e vêm as nossas ações. E é isso que vai fazer com que a gente fique em sintonia, em frequência com a energia boa do universo. Então, quando a gente chega lá, no primeiro passo, que é o de harmonização, ali na entrada, a gente já vai sintonizando com a energia. A gente já, algumas vezes, né, até chama de passo de limpeza. Limpeza e harmonização. Por quê? Porque às vezes a gente vem da correria, de tudo que aconteceu no dia, às vezes a gente vem para cá nervoso, né? Às vezes a gente vem com dor, porque teve que acordar cedo, teve que trabalhar, teve que cuidar de filho, né? E tantos problemas e questões financeiras. Então, às vezes, a gente não chega aqui flutuante, né, gente? A gente chega aqui precisando mesmo de reabastecer as nossas energias. Então, quando a gente chega ali no passo de harmonização, já é feita aí uma tranquilização. Aí a gente entra aqui, a gente canta, não é à toa. Né? A gente canta para ficar sintonizado com as coisas boas do universo. E aí, a gente canta músicas elevadas. Então, mesmo quem não gosta de cantar, é importante ficar sintonizado. Né? Às vezes a pessoa fica no celular, está preocupada, está acontecendo alguma coisa, aí não recebe, gente, porque não fica na sintonia, bloqueia, fica bloqueado. Na hora de entrar lá na câmara de passe, aí a gente faz esse momento de conversa, enquanto os trabalhadores estão se preparando, porque cada um estava num lugar, um estava na entrevista, o outro estava encaminhando, o outro está chegando do trabalho, entra numa sala ali para fazer sua preparação, se harmonizar. Eu estava aqui cantando, então cada um, né, dos voluntários que vem aqui amorosamente, para juntos nós aprendermos e nós recebermos esse amor da espiritualidade. Então, quando eles estão lá se preparando, a gente tem essa conversa para nos harmonizarmos ainda mais, porque a preleção ela já faz parte também do nosso tratamento. A música também faz parte do nosso tratamento. Por isso a importância que a gente insiste de desliga o celular, desliga, porque senão a gente fica em outro lugar, a gente não consegue ficar aqui. Né? Então, o que mais que a gente pode falar sobre o passe? Tem vários passes, né? Vocês percebem que às vezes é encaminhado para o P2, que é um passe para o físico, e também para o espiritual. Geralmente, quando a gente começa na casa espírita, uma casa da aliança como essa, a gente começa no P2. Depois a nossa ficha vai para a espiritualidade avaliar, os médios vão fazer lá, receber a psicografia, a orientação da espiritualidade, qual é o passo que é necessário para a gente. E aí, alguns às vezes, tá tudo bem, continua aí no P2 para equilibrar sempre o físico e o espiritual. Algumas pessoas são encaminhadas para o CH, que é um passe mais voltado para as questões emocionais, né, para a pessoa equilibrar ali mais a parte espiritual e emocional. Outros vão para o P3D, que já é um pouco, né, mais profundo, quando a pessoa já está com uma questão emocional mais agravada. Outros vão para o P1A ou P3A, que são os tratamentos mais de cura do físico, né, P1, P1A e P3A. Então, assim, são vários passos. E quem indica isso? Não somos nós, é a espiritualidade que indica. Então, às vezes, você não falou alguma coisa lá na entrevista, porque você ficou com vergonha, você não queria falar,
ou às vezes até porque quer testar a espiritualidade, sabe? A gente é danado, né? Ser humano é danadinho. E aí vem o tratamento que você precisa, não adianta. Sábado, tem um assistido, ele fica até aqui. Ele falou para mim, eu não posso ir para a sessão doutrinária? Minha esposa foi, eu queria ir. Aí eu falei, amigo, não dá, porque é a espiritualidade que manda. Ele falou, mas eu quero ir para essa sessão doutrinária. Eu falei, calma, vai pedindo aí, seu desejo vai ser realizado. E é isso, não é a gente que escolhe o passe, né? A espiritualidade que manda através do médium, através da psicografia, o passe que a gente precisa, que a gente está necessitando. Quando nós recebemos o passe ali, a gente precisa estar aberto, né? Às vezes, até mesmo o corpo, deixa tudo solto, relaxa, solta as mãos, não cruza a perna, não cruza a mão, porque o corpo da gente também diz se a gente está aberto ou não para receber, né? Um momento de entrega, de confiança, que a gente vai estar recebendo realmente o que a gente precisa. E aí, como o passe é magnético, a gente recebe energia para nos fortalecer durante uma semana. Então, vamos fazer uma comparação aí. Se a gente vai lá no médico, você está com colesterol alto, vai. Aí o médico fala assim, ó, eu vou até te dar um remedinho, mas você vai precisar fazer uma alimentação correta e fazer atividade física. Já passaram por isso? Né? Quem já passou com alguém da família ou mesmo consigo mesmo, sabe que é um combo, precisa fazer tudo. Não adianta só tomar o remédio ele vai ajudar, mas se não mudar os hábitos, vai continuar, ou vai voltar, melhora um pouquinho e volta. Por quê? Porque a gente precisa ter essa disciplina. Então, como falou ali naquela mensagem que eu li quase agora, né, não é um lugar só de milagres, assim, vai acontecer um milagre, eu vou lá. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte, ela é assim, 80%, porque Deus, nosso Pai, Jesus, a espiritualidade amiga, nunca vai fazer por nós o que nós somos capazes de fazer. E é aí que está o nosso aprendizado durante toda a nossa vida. E mais do que uma vida, várias vidas. Nós vamos ter muitas oportunidades de aprendizado. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez. Dá para aprender tudo de uma vez? Não dá. Mas quando a gente entra numa casa espírita, a gente vai começando a entender esse processo de autorresponsabilidade. Né? Eu costumo dizer, eu brinco com algumas pessoas e às vezes eu falo bem sério, às vezes eu cobro muito, porque eu me cobro muito. E às vezes eu falo, não tenho direito de cobrar do outro. Mas eu costumo dizer assim, que não é fácil ser espírita, não. São espíritos que já têm bastante coragem, né? Porque tem que ter autorresponsabilidade. Tem que entender o seu processo de reforma íntima e entender o que é que eu preciso mudar. Onde eu preciso mudar. O que eu preciso fazer para me ajudar nesse processo, nesse crescimento. Quanto tempo vai durar esse passe? Se a gente sair daqui, né, saiu ali da rua, tá tudo protegido, aqui tá tudo lindo, a gente recebeu aquela energia renovada, que renova corpo físico, mental, espiritual, emocional, a gente sai, ai, que delícia, não é bom quando a gente tá aqui? A gente canta, aí essa musiquinha suave, a gente recebe uma energia totalmente diferente da nossa energia do dia a dia. Para que ela se mantenha até a outra semana, a gente precisa ficar com os pensamentos elevados, que deles virão as nossas palavras e as nossas ações. Então, olha a importância para a gente se manter com esse tratamento. E é fácil? Não é, né, gente? Chega ali na esquina, alguém te fecha lá no carro, acontece alguma coisa no trabalho, acontece alguma coisa em casa. Então, não é fácil. Mas nós somos capazes de conseguir à medida que a gente vai compreendendo que cabe a nós as mudanças que nós precisamos para que ninguém tire a nossa paz. Porque quem tem a paz, nada tira. Né? Então a gente precisa adquirir a paz, paciência, a ciência da paz. E é um processo. Porque cada um está no seu tempo de evolução. Aí a gente chega em casa, né? A gente veio e fez tratamento. Às vezes chega lá, o filho não fez. Aí vem o filho provocar. Ai, mas tem que respirar, né? Tem que respirar. Né? Chega lá, que nem eu cheguei do trabalho hoje, eu tinha deixado a pia limpinha, vi um monte de coisa na pia, falei, ai, tem que respirar, porque hoje eu vou dar preleção. Então hoje eu não vou me desequilibrar. Fui lá, lavei tudo. Aí eu vim pra cá. Quando eu voltar, eu quero ver como que vai estar aquela pia. Mas, enfim, os desafios na vida, eles vão vir sempre. Eles não vão deixar de vir. E a gente vem aqui buscando
essa paz, esse milagre, essa ajuda, mas a espiritualidade vai fazer sempre, nunca falta o apoio, o amparo. E nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Aí, volta lá no médico, na conversa que a gente teve, quando retornar no médico, fez o exame, belezinha, melhorou tudo. Pode parar o remédio. Agora você já compreendeu o que você tem que fazer. Né? Então, os tratamentos espirituais, eles funcionam assim. À medida que a gente vai compreendendo e vai exercitando e vai colocando em prática, a gente vai melhorando. Né? E daí vem as curas. Aí vem os milagres. Né? Depois de um tempo você fala assim, nossa, mas eu melhorei. Antes eu ia chutar o cachorro, eu ia, né, brigar com todo mundo. De repente você começa a compreender que não vai levar a nada aquilo. Que o outro só vai mudar no tempo dele. E que a gente também vai mudar no nosso tempo. Mas a gente tem um poder muito grande. Né? Deus permitiu para nós sermos co-criadores. Nós temos uma essência divina dentro de nós. E nós podemos co-criar a nossa realidade. Então isso é lindo, a gente que pode fazer as mudanças, ninguém mais pode fazer no nosso lugar. Isso é muito bonito. Né? Pensar assim, puxa vida, eu posso mudar aqui, ó, na mente. Hoje quando eu cheguei foi muito interessante, porque o Edson comentou, né? Ele falou, você vai fazer a preleção hoje. Eu falei assim, eu vou. Ele falou assim, que bom, né? A gente sabe que você gosta de fazer. Eu falei, eu gosto, porque eu gosto de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Então, é gostoso passar para as pessoas um pouquinho do que a gente aprendeu. Quer dizer que eu já consigo colocar tudo em prática? Não, gente, nós estamos todos no mesmo barco. Tem hora aqui, né, que a gente erra. Mas aí, rapidinho, a gente volta. Por quê? Porque de tanto estudar a doutrina, de tanto entender e de tanto dar cabeçada, tem uma hora que a gente acorda. Aí a gente fala, nossa, é só isso? É só isso que tem que fazer? E isso é o quê? O autocomando, o autocontrole, manter a nossa paz, mesmo diante de toda conturbação do mundo. Está acontecendo um monte de guerra, um monte de discussão, um monte de briga, um monte de disputa, mas se eu não estou no meio de tudo isso, eu consigo manter a paz e ser um instrumento de amor no mundo. Né? Como é que eu posso colaborar com a melhora do mundo? Me iluminando, sendo um instrumento da paz por onde eu passar. Porque quando um não quer, dois não brigam. Né? Meu esposo passou por umas situações lá no trabalho dele, e aí ele me contou, e eu falei assim, mas não entra na provocação. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? Quando alguém fica provocando a gente, ofendendo. Eu falei para ele, não entra na provocação, deixa, é dele. Uma hora ele vai acordar. Então, no nosso trabalho, às vezes acontece isso. Tem alguém lá que parece que não pisar no pé. Este é aquele que vai desenvolver a nossa capacidade de amar, de querer se melhorar, né? Porque a gente pode escolher de outro jeito. Mas aí vai vir o desequilíbrio, vai vir a falta de paz, vai vir a raiva. E isso tudo bloqueia a gente de receber as energias positivas, a cura. Né? Então, se a gente pensar assim, por exemplo, no celular, vem lá uma mensagem para a gente, ou uma ligação que vem no nosso número, vai atravessar aí todas as ondas e vai chegar no nosso celular. Vai chegar para outra pessoa? Não vai chegar para a gente. Assim acontecem as coisas do espírito. Né? O passe magnético, um livro que você vai ler que vai te despertar, a escola de aprendiz que você vai fazer e vai fazer você despertar para as coisas do espírito. Mas vai chegar para você quando? Quando você sintonizar. Sintonizou, abre assim, ó. Você fala, onde estava tudo isso que eu não tinha sintonizado? Por que eu não enxerguei tudo isso antes? Onde é que você estava sintonizado antes? Porque isso sempre esteve no universo. E aí a gente vai sintonizando e as coisas vão vindo pra gente. A gente fala, gente, como assim? Tem coisa que existe lá desde 2012, só agora que eu fui sintonizar? Sempre teve. Onde eu estava que eu não sintonizei com aquilo? E isso vale para tudo. Para as coisas da saúde, para o financeiro, para tudo, tudo. É lei universal de sintonia, de atração. Nosso tempo está acabando. Mas o recado é esse, tá bom? Então vamos nos abrir para tomar o passe, pensar que acontecem milagres, acontecem sim. Preciso fazer a minha parte. Eu fazendo a minha parte, eu me deixando aberto para receber, eu vou receber sempre aquilo que eu preciso.
né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu queria aquele tratamento do outro, mas o outro está precisando daquilo, você ainda não. Então, calma, tudo tem o seu tempo. Vamos agora, então, tranquilizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Que essas palavras possam tocar os nossos corações, cada um pegou aí um ponto que te chamou mais atenção, que possamos praticar na nossa semana, em nosso lar, nosso ambiente de trabalho, na rua, por onde passarmos. Que possamos ser instrumentos de luz e de amor, colaborando com a melhora do mundo, deixando brilhar a nossa luz. Vamos vibrar intensamente nesse instante pelo nosso lar, por todos aqueles que esperam por nós. Que a harmonia possa se fazer em nosso lar, e quando lá chegarmos, possamos ser um instrumento de levar a paz e o amor que aqui conseguimos. Vamos vibrando pelos hospitais, pelas escolas, por todos os profissionais, por todas as crianças, principalmente aquelas que estão abandonadas sem seus pais, pelos moradores de rua, por todas as pessoas que sofrem dores do corpo e da alma nesse instante, que a espiritualidade amiga possa levar o bálsamo salutar. Vibrando pelas nossas águas aqui, fluidificadas, que vão também equilibrar as nossas águas dos nossos corpos. Vibrando pelas águas do nosso lar e por todo o alimento do qual vamos nos alimentar, por cada cantinho da nossa casa. Vibrando por nós mesmos, necessitados que somos. Agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade. Damos assim graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, gente. Uma ótima semana, um ótimo tratamento.